Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é nós darmos continuidade ao assunto gerenciamento de memória, tratando agora do tema memória virtual. Vamos lá. Bom, com relação ao gerenciamento de memória, nós vimos a questão da segmentação, que ela é uma técnica que permite que o espaço de endereçamento físico possa ser não contíguo. A paginação é um outro esquema que também oferece essa vantagem, que permite essa característica. No entanto, a paginação ela evita a fragmentação externa e a necessidade de compactação, duas características da segmentação. A paginação ela também resolve de maneira considerável o problema de alocar vários trechos da memória de vários tamanhos na memória de retaguarda. Nós vamos ver como isso acontece. Então, falando diretamente de paginação. A paginação é a técnica utilizada para a transferência de dados inativos da memória principal para a memória secundária, o que é chamado de page out, e a transferência de dados ativos de volta para a memória principal, que é o page in. Algumas páginas elas não podem ser removidas da memória principal, e aí é uma questão que limita então a nossa capacidade de memória principal. São elas a tabela de paginação, as rotinas de tratamento de interrupção e as informações que são manipuladas pelos dispositivos, como DMA, acesso direto à memória. Com relação à paginação, algumas características que nós já apresentamos na aula passada. É uma memória lógica e física dividida em blocos de tamanho fixo, são potências de 2. Os blocos lógicos, que são páginas, são mapeados em blocos físicos, que são os quadros, e esse mapeamento é realizado pelo hardware. Os endereços lógicos contíguos, eles podem estar em páginas diferentes, em quadros não contíguos, então aquela característica que falamos há pouco. Os quadros vazios também são gerenciados. Um programa de N páginas vai requerer N quadros, e a fragmentação interna ocorrerá somente na última página. Aqui um esquemático de como funciona, então eu tenho o meu processador com a página e o deslocamento. O número da página fornece um índice dentro da tabela de páginas onde eu encontro o número do quadro. O número do quadro mais o deslocamento me fornece a tradução do endereço lógico para o endereço físico, e ele pode ser localizado na memória principal, na memória física. Perdão. Aqui um exemplo que foi apresentado também no slide passado. Nós temos uma unidade de gerenciamento de memória com 16 páginas de 4K cada. O endereço virtual tem 16 bits e o hardware tem 8 frames. Então nós temos aqui um endereço virtual 8196 sendo apresentado. Desse endereço, os 4 bits mais significativos representam uma página. Então aqui o número 2 ele vai apontar para o índice 2 dentro dessa tabela de páginas, onde consta o valor 110, que é o número do frame. Esse bit diz que esse frame, essa página, eles estão presentes, já estão mapeados. Então, o que nós fazemos é, a partir do índice 2, eu sei qual é o quadro, eu substituo no início do meu endereço, né, o deslocamento ele se mantém, o valor do quadro, então eu tenho agora o endereço físico para acesso, que é o 24580. E assim é feita a tradução do endereço virtual para o endereço físico. Algumas características, nomenclaturas que são usadas nessa situação. Nós temos as páginas, que são unidades de tamanho fixo no dispositivo secundário, os frames ou quadros, que são unidades correspondentes às páginas, só que estão na memória RAM. Page fault é o evento quando uma página não está na RAM e é referenciada, então é realizada uma interrupção, uma trap, para carregar ou substituir essa página. E a tabela de páginas é a estrutura utilizada para mapear uma página ao seu frame, ao seu quadro relacionado. E cada processo possui uma tabela de páginas. Falando agora a respeito da tabela de páginas. Elas precisam ser armazenadas e, como eu disse anteriormente, existe uma região da memória reservada para essa tabela que não pode ser retirada
a todo instante, né? Não pode ocorrer um page in, um page out dessa tabela, porque ela serve como referência para o mapeamento de toda a memória. Então, o armazenamento dessas tabelas pode ocorrer através de array de registradores. Então, se a memória for pequena, eles são mantidas no hardware, então esse vetor de registradores vai manter essas referências. Pode ser através da memória RAM, onde a unidade de gerenciamento de memória realizará o gerenciamento utilizando também alguns registradores, ou através de uma cache da MMU, que é chamada também de memória associativa, a Translation Look-Aside Buffer, TLB, que é utilizada para melhorar o desempenho dessa tabela na memória RAM. Com relação ao primeiro item, né, analisando todos, o vetor de registradores já está em hardware, nos registradores, com relação à memória RAM. Utiliza dois registradores, o registrador de base da tabela e de tamanho. Tendo a base e o tamanho, eu sei qual é o escopo que o meu vetor, que o meu ponteiro vai poder percorrer, respeitando, né, todas as questões de segurança relacionadas a cada um dos processos. Nós temos um problema quando essa tabela está na RAM. Nós precisamos de dois acessos para a instrução e dados, significa um acesso para que eu leia a tabela na RAM e outro acesso para que eu leia o dado ou a instrução em si. Então, a minha eficiência cai pela metade. Uma solução para isso é a terceira alternativa, que é o cache denominado Translation Look-Aside Buffer, TLB. A consulta TLB leva um tempo, e esse tempo total de acesso efetivo é considerado, calculado a partir da taxa de acerto, esse alfa, que é uma ponderação para o tempo de acesso ao ciclo de memória, mais o tempo de consulta à tabela, que é um tempo constante. E com relação à paginação com o TLB, o hardware ele segue esse fluxo, então nós temos por parte do escalonador, do processador, a página e o deslocamento, que é o endereço lógico. A página ela procura uma referência na TLB. Caso não exista, então ocorre um TLB miss. Então esse frame precisa ser carregado da tabela de páginas diretamente. Caso ele exista, então existe um acerto, esse frame também é carregado aqui. Somado ao deslocamento do endereço lógico, nós temos o endereço físico para ser carregado através da memória física. Com relação à paginação, é importante também falar da proteção de memória. A proteção é executada por bits de proteção, que são associados a cada um dos quadros. Ele pode definir se a página é de leitura, gravação ou somente de leitura. As tentativas de acesso incorreto serão bloqueadas pelo hardware e pelo sistema operacional. Então, a tentativa de gravação em uma página somente de leitura, ela provoca uma interceptação de hardware ou uma violação de proteção à memória. E um bit adicional é geralmente anexado a cada entrada, que é um bit de página válida ou inválida. Então, nós temos aqui os componentes, né, desse nosso endereço, desse nosso elemento da tabela, que é o número da página real, o page frame number, o bit de residência, que ele será 1 se a página é válida e está presente na RAM, ele é 0 se ocorre um page fault. O bit de proteção, ele é 0 se for leitura escrita, 1 se for somente leitura, 2 somente execução. O bit de modificação, 1 significa que a página foi alterada, 0 que ela não foi alterada. Nós veremos mais a utilização desses bits com relação aos algoritmos de substituição de páginas, nessa aula ainda. O bit de referência é 1 se ela foi referenciada recentemente, e o bit de cache permite desabilitar o caching desta página. Então nós temos aqui a localização de cada um desses bits para o controle da proteção de memória. Aqui nós temos um exemplo, página 0 até a página 5. A página 0, na tabela de páginas, ela faz referência ao frame 2, que aqui, conforme o bit é um frame válido, então no frame 2 está a página 0. A página 1 está no frame 3, a página 2 está no frame 4, a página 3 no frame 7, e assim sucessivamente. Páginas 6 e 7 não possuem aqui o número de frame relativo a elas, de quadro, e elas estão inválidas porque não foram alocadas.
aqui mais um exemplo de bit válido ou inválido. Então nós temos aqui a memória lógica com as páginas de A até H. Então nós vemos que a página 0, que é o A, está no frame 4. Ela está localizada na memória. Vejam que aqui de A até F, nós temos de A até F na memória. Nós temos a página 2 na posição 6. Então 2 é C na posição 6. E 5, o F, na posição 9. Essas outras informações não foram alocadas nos quadros, não tem quadros relativos a ela para relação com as páginas. Nós temos dois tipos de page faults, o soft e o hard. O soft é quando a página referenciada ela não está na TLB, mas está na RAM. Então é feito um acesso à TLB, ela não se encontra na TLB, mas ela se encontra na RAM, então o acesso é mais rápido, basta atualizar a TLB, e então o soft miss é resolvido. Quando ocorre um hard miss, a página não está na memória física nem na TLB. Então é preciso que realize um acesso ao hardware, atualize a RAM e seja atualizado também a TLB. Então esse tipo de page fault é o mais dispendioso. Aqui mais um exemplo de acesso a essa memória quando ocorrem os page faults, as falhas de página. É feita a referência. Caso a página não exista, é realizada uma interrupção, um trap, para o sistema operacional, onde ele localiza a página, recarrega na memória, atualiza a tabela, então a instrução é reiniciada de modo a encontrar essa página. E aí vem algumas questões, né? A primeira é como organizar tabelas de páginas. Algumas são muito grandes, as tabelas serão grandes, então um problema de armazenamento. E resultado, nós temos RAMs de grande capacidade, o que auxilia, de certo modo, a trabalhar com esse gerenciamento. Então, nós vamos ver três estruturas: a tabela hierárquica, também chamada de multinível, a tabela hash e a tabela invertida. Vamos iniciar pela tabela hierárquica. A tabela hierárquica, ela quebra o espaço de endereços em múltiplas tabelas. Mantém apenas a parte necessária, então ela tem uma tabela que aponta para outras tabelas e assim sucessivamente. Ocupa menos espaço para o sistema operacional e é uma técnica simples, é essa tabela como apresentada aqui em dois níveis. Nós temos uma tabela de páginas que possui tabelas de páginas dentro delas e cada uma delas aponta para a memória. Essas páginas não são muito grandes, são de 4K, equivalente a 12 bits. Se o resto do endereço identificar a página, nós vamos trabalhar do seguinte modo. Nós temos um endereço de 32 bits, então temos uma quantidade grande de páginas, né? A quantidade está expressa aqui no canto. A tabela teria que ser gigantesca se fosse alocada em posições contíguas. Então o que acontece? A solução é quebrar esse endereço em várias tabelas. Para 32 bits, eu crio dois níveis de 10 bits, duas tabelas intermediárias. Então eu tenho outros níveis, né? 10 bits e 12 bits de offset. Então eu tenho assim meus 32 bits para referenciamento da página. Então a primeira parte do endereço aponta para a primeira tabela, que possuirá um deslocamento. Essa tabela possui um ponteiro para uma segunda tabela. A partir dessa segunda tabela eu tenho um deslocamento, que é o P2, que também possui um índice para uma terceira posição, que nesse caso é a posição de memória, que possui a partir daí um deslocamento, e a partir desse offset eu consigo acessar o elemento. Então o endereço lógico em máquinas de 32 bits, com essa abordagem, ele é dividido com um número de páginas contendo 20 bits e um deslocamento contendo 12. Então nós temos duas tabelas de páginas, o índice da tabela e o deslocamento interno, cada um com 10 bits, depois 12 bits de deslocamento. Funciona da seguinte maneira: eu tenho o primeiro nível, o segundo nível e o offset. Como eu expliquei anteriormente, o primeiro nível aponta para uma tabela, uma posição de uma tabela onde eu tenho um ponteiro. Esse ponteiro aponta para uma outra tabela, onde eu tenho um deslocamento que me fornece outro ponteiro, que
me apresenta o endereço físico, onde a partir do último deslocamento eu tenho acesso ao elemento da memória. Então assim eu consigo utilizar várias tabelas e posso ter outros níveis de tabelas também. Aqui mais um exemplo. Então, sinal estendido, mapa de páginas, o offset do ponteiro, o offset do diretório, o offset da tabela e o offset da página para o endereço físico. Então nós podemos trabalhar aqui com o endereço de 64 bits. Com relação à tabela de páginas que trabalha por hash. Uma abordagem comum para essa manipulação é trabalhar com tabelas de páginas com hash, com o valor do hash sendo o número da página. Então não funciona bem com 64 bits, porque as tabelas teriam 60 petabytes, um tamanho muito grande. Cada entrada com hash contém uma lista encadeada de elementos. Então essa é a dificuldade de um armazenamento com um número muito grande de bits. Cada elemento então é composto por 3 campos: o número da página, o valor do quadro e um ponteiro para o próximo elemento. E desse modo então eu tenho o meu endereço lógico com o número da página e o deslocamento. Esse número da página, a partir de uma função hash, da tabela hash, eu consigo acesso a esse elemento da lista. Esse elemento eu tenho as informações do elemento da página e o deslocamento e um ponteiro para o próximo. Quando eu acesso o meu endereço de página, o elemento requerido e o endereço de página, ele é somado ao deslocamento e eu consigo chegar ao endereço físico da memória. A tabela de páginas invertida é uma entrada para cada quadro da memória física, possui uma entrada para cada quadro. A entrada na tabela é o endereço lógico, que é mapeado para cada um dos quadros. Como vários processos podem ser carregados, a entrada inclui sempre o identificador do processo. Essa tabela ela reduz a demanda por memória, só que aumenta o tempo de acesso. Pode-se usar uma tabela hash também para reduzir o custo dessa busca, custo de processamento. Então ele possui uma entrada, um quadro na memória, em vez de uma entrada por página. Eu tenho lá o meu escalonador, eu tenho o meu identificador do processo. A partir do identificador do processo, eu consigo encontrar na tabela de páginas o número de um processo que aponta dentro desse deslocamento. Ao invés de apontar para a página, eu tenho o quadro. Então, ao encontrar essa página, eu tenho um deslocamento dentro dessa tabela. Esse deslocamento vai ser somado ao deslocamento do endereço lógico para que eu encontre o endereço físico. Então, o deslocamento na leitura é o índice do quadro. Bom, isso aqui é o que eu acabei de dizer, reforçando que eles poupam muito espaço quando o espaço virtual é muito maior do que o físico. Essa é uma vantagem da tabela de páginas invertida. Alguns problemas. Se existe a necessidade de leitura de toda a tabela, então o tempo de leitura na memória aumenta de maneira considerável. O que se deve fazer nessa situação? Utilizar a TLB para guardar aquelas que são mais acessadas. E caso a página não esteja, então existe a procura na tabela invertida. Então nós temos aqui o modo tradicional da tabela, a página em frames e a memória usando tabela hash. E aí nós temos falado sobre a busca, a alocação das páginas, agora nós veremos algumas técnicas e métodos para isso. A busca de páginas, nós podemos ter a paginação simples, onde todas as páginas virtuais são carregadas para a memória principal. Então nós precisaríamos ter uma memória principal de uma capacidade muito grande, aquela característica que foi mencionada anteriormente, de ter um endereço virtual, um número de páginas muito maior que a memória principal, não seria possível nesse caso. E temos a paginação por demanda, onde os processos começam, eles são carregados com nenhuma página na memória. Assim que a CPU tenta executar a primeira instrução, é gerado um page fault, a página é carregada e o processo então é executado. O sistema operacional traz a página que falta memória. Então vocês devem lembrar lá do início, quando nós estudamos a respeito dos processos, o processo ele poderia ficar no estado de waiting,
né? E é isso que ocorre, ele é carregado, a informação dele não foi carregada ainda, a página relativa ao seu funcionamento, às suas ações, então ele entra no estado de espera, a página é carregada, então no próximo ciclo ele conseguiria ser executado. Nós temos com relação à alocação, a alocação fixa, onde cada processo tem um número máximo de páginas reais, e é definido exatamente quando o processo é criado. O limite ele pode ser definido igual para todos os processos. Uma vantagem dessa abordagem é a simplicidade. A desvantagem é que um número muito pequeno de páginas reais pode causar muita paginação. E um número muito grande de páginas causa um desperdício na memória. Então nós temos esse balanceamento aí dentro da escolha. Nós temos também a alocação dinâmica, onde nós temos um número máximo de páginas reais alocado ao processo durante a sua execução. A vantagem é que processos com elevada taxa de paginação podem ter seu limite real ampliado e processos com baixa taxa podem ter seu limite reduzido, né, não ocupando um espaço que não seja útil. E a desvantagem é que necessita de um monitoramento constante. Então nós temos aqui alocação fixa ou estática, então tem um número de páginas específico e elas são carregadas. Alocação dinâmica, onde eu tenho uma tabela que gerencia esse mapa e eu posso assim fornecer mais páginas para um processo ou outro. A partir daí nós falamos que existem várias substituições de páginas, falta de páginas, então nós vamos entrar agora nas políticas de substituição e compartilhamento de páginas. Nós temos a política de substituição local, que considera apenas o processo em questão. No caso, como nós temos aqui a página A6, nós temos o processo A, e nós vemos que quanto maior o índice, mais recentemente a página foi usada. Então nós temos aqui a idade de cada uma das páginas. É solicitada a página A6, então o que acontece é que a página A5 vai ser substituída nesse caso. A política global, ela leva em consideração todos os processos, então não somente o processo A. Então nós temos aqui novamente a página 6, agora levando em consideração todos os processos. E aí vendo todos os processos, a idade do B3 é a menor, então significa que B3 será substituído por A6. Com relação ao compartilhamento de páginas, ele é importante e interessante com relação ao compartilhamento de código. E aí, nesse caso, é necessário uma atenção com os endereços dentro do código. O código ele pode ter endereço absoluto ou endereçamento relativo. Páginas com endereçamento absoluto são utilizadas e precisam estar nos mesmos endereços lógicos em todos os processos. Então, vamos usar um exemplo que já foi apresentado anteriormente. Eu carrego um editor de texto com vários documentos a serem editados. Então, quando eu tenho um código com endereço absoluto, cada um dos endereços lógicos do processo precisa apontar para esse mesmo aplicativo, para esse mesmo código ou aplicação. Se o código tem endereçamento relativo, então não há restrições de posicionamento para cada um dos processos. Nós temos aqui o processo 1 e o processo 3, a tabela de páginas, processo 2, a tabela de páginas também. Nós temos alguns dados, os editores, então vocês vejam que editor 1, 2, 3 são iguais, e nós temos os dados 1, 2 e 3. Na minha memória, eu vou ter o editor carregado somente uma vez, então o editor 1, 2 e 3, ele vai possuir na tabela de páginas para os três processos os mesmos endereços, posições 3, 4 e 6, porque o código é o mesmo. O que vai modificar é a utilização dos dados. Então, para o processo 1, os dados estão em 1, para o processo 2, os dados estão em 7, e para o processo 3, os dados estão na posição 2. Então, nós temos aqui o compartilhamento das páginas relacionadas ao código desse editor de texto. Com relação ainda a compartilhamento de páginas, a solução para esse problema é sempre usar um cachê de hardware especial, pequeno, que é o TLB, que nós já falamos sobre ele.
né? O TLB é uma memória associativa de alta velocidade e ela é composta de uma chave e um valor. Alguns armazenam identificadores de espaço em cada uma das entradas e esse identificador de espaço ele identifica cada processo de maneira exclusiva. Então é um ID para aquele processo e é usado para fornecer proteção a esse espaço de endereçamento. Uma outra questão interessante para nós analisarmos é a cópia após a gravação. Ela é uma duplicação de página que é alterável sob demanda, onde os processos recebem referência à mesma página. Então a página alterável ela tem permissão de escrita igual a 0. Se algum dos processos tenta escrever, ocorre um page fault e um novo quadro é alocado. A partir daí, cada processo tem uma sua cópia. Então, nós temos dois processos usando a mesma página que não seria alterável a princípio. A partir do momento que um dos processos altera essa página, ocorre um page fault e cada processo, então, a partir daí tem a sua própria página para que um não altere o espaço de endereçamento do outro, causando algum tipo de violação. Nós temos arquivos mapeados na memória, então com relação à memória virtual, o mapeamento do endereço lógico em uma área é no sentido da memória para o disco. No Unix, com o mmap, pode fazer o oposto, do disco para o espaço de memória, e isso simplifica o acesso aos arquivos de dados. Eles podem ser tratados como vetores na memória, permitindo assim que os processos compartilhem esses arquivos. Então nós temos aqui as páginas, o que é muito comum em bibliotecas que são compartilhadas. Nós temos dois espaços de endereçamento de dois processos independentes, a parte de código, dados, e aqui a parte que possui uma flexibilidade de alteração, né, de inserção de códigos, variáveis e assim por diante, a pilha na parte superior, e nós temos uma biblioteca compartilhada, aqui, páginas compartilhadas relacionadas a bibliotecas que são usadas por esses dois processos. Então, arquivos mapeados em memória. Semelhante aqui, eu tenho processo 1, processo 2, esse mapeamento, compartilhamento de uma região de memória para os dois processos. Aqui mais um exemplo, processo A, memória virtual, processo B também, a memória virtual dele, e a memória física, aqui sendo que o processo A utiliza de 1 a 6, o processo B também de 1 a 6, essas páginas de memória, elas foram distribuídas pelo sistema operacional na memória física em algumas posições e os processos acessam as posições de maneira compartilhada. Com relação à superlocação de memória, um processo em execução, quando ele gera um erro de página, o sistema operacional determina onde ela vai residir no disco. Se não houver um quadro vazio, isso significa que se toda a memória estiver em uso, há necessidade de substituição de páginas. Então eu tenho usuário 1, 2, realizando um carregamento de páginas, vai ser feito o monitoramento da memória e para o carregamento de M, a liberação de um espaço para a substituição dessa página. Então, quando não existe um quadro vazio, existem algumas alternativas que o sistema operacional pode realizar. Isso nós chamamos de superlocação de memória, a inexistência de um espaço vazio e a necessidade de criação desse espaço. Então, o SO pode encerrar o processo do usuário, que é tido como uma péssima escolha, pois vai contra o objetivo de otimizar a utilização. Ele pode remover um processo da memória, que é uma boa escolha, mas como remove todos os quadros, reduz o nível de multiprogramação. Então, remover um processo significa remover todos os seus quadros. E ele pode somente realizar a substituição das páginas, que é a solução mais comum. Então, substituição e reposição das páginas, como ocorre? Se não existe nenhum quadro livre, é encontrada uma página que não esteja em uso, é liberado o quadro dela. Então, o que significa a liberação do quadro? O conteúdo do quadro é gravado no espaço de permuta, é modificada a tabela de páginas e a página, então, é atualizada. Essa página retirada ela pode vir a ser acessada novamente. Então, pode ser que o próximo acesso seja referente a essa página. Caso isso ocorra, uma outra página terá que ser utilizada como uma página vítima
para que seja retirada da memória e substituída. Para isso existem os algoritmos, nós vamos ver daqui alguns slides, de substituição, cada um com uma abordagem diferente. Aqui novamente aquela ilustração um pouco maior. Então, com relação ainda à substituição de páginas, existe uma melhoria na seleção da página vítima, então uma seleção melhor, né? Lembrando daquele exemplo que eu acabei de citar, uma página que acabou de ser retirada da memória, caso e tendo uma sublocação da memória, né? Eu tenho a memória superlotada e preciso realizar mais uma substituição. Lembrando que existe um overhead, né? Uma carga maior para o processador nesse retrabalho de substituição de páginas. Então, a tabela de páginas, para isso, ela possui um bit extra para auxiliar no processo de escolha desse candidato, dessa página, desse quadro vítima. No caso da página, é chamado de bit de modificação, bit poluído ou bit sujo. Se esse bit está ligado, a página foi modificada desde que ela foi lida no disco. Então, nós devemos gravar a página no disco, isso significa um custo maior. A página que foi carregada da memória, ela sofreu modificação, então eu preciso atualizar essa informação na memória, no disco. Se esse bit está desligado, significa que a página foi carregada do disco e não sofreu nenhuma alteração. Então, ela pode ser descartada sem a necessidade de atualização do disco. Então, desse modo, ela é mais rápida. A substituição ela é essencial para essa paginação por demanda, né, que nós temos visto, pois ela completa a separação entre memória física e lógica, ela realiza esse controle. Nós temos o tamanho do espaço de endereçamento lógico não sendo mais limitado pela memória física, e isso ocorre devido a um controle, ao processamento melhor, né, o gerenciamento por parte desse serviço de gerenciamento de memória do sistema operacional. E uma memória virtual enorme, né, de capacidade grande, pode ser oferecida a um programador mesmo com uma memória física de capacidade reduzida. Existem muitos algoritmos de substituição de páginas nos sistemas operacionais. É preferível sempre a escolha daquele com a menor taxa de erros, em geral com uma curva abaixo que eu tenha mais quadros carregados com menos erros. Então, se eu aumento a memória física, eu aumento o número de quadros. E eu espero que o modelo ideal, que este gráfico representa, o número de falta de páginas com o número do aumento de quadros. Então, eu sempre espero que, a partir do momento que eu aumento o número de quadros, ocorra uma diminuição da falta de páginas. Se os processos não têm páginas suficientes, o que acontece é que os erros de página aumentam, a utilização de CPU diminui, porque a CPU vai estar realizando somente esses processos de troca de páginas, que não tem eficiência para o ponto de vista do programador, do usuário. O sistema operacional precisa aumentar então a output de programação. Quando outro processo é trazido para a memória, a demanda por quadros aumenta e os erros de páginas aumentam, e isso é um ciclo. A partir daí, esse processo é chamado de thrashing, é quando os processos ocupados fazem apenas swap de páginas, aguardando na fila do paginador. Então existe um ponto onde a CPU vai realizar somente troca de páginas sem um processamento efetivo das funções, devido à capacidade de memória e o algoritmo também que realiza esse gerenciamento. É por esse motivo que nós vamos estudar alguns algoritmos de substituição de páginas. Nós temos esses algoritmos que nós veremos nesse vídeo. O primeiro deles é o algoritmo chamado ótimo. Neste algoritmo, cada página é marcada com o número de instruções que serão executadas antes que a página seja referenciada. Então, o algoritmo ótimo porque ele já possui uma previsão de tudo aquilo que vai ocorrer com o programa, com o ambiente de desenvolvimento, né, algo que é impossível de se implementar. Mas ele é utilizado como uma referência. O mais próximo que os outros algoritmos conseguirem chegar ao algoritmo ótimo significa que eles são eficientes. O algoritmo ótimo é o modelo ideal. O
que ele faz? Ele retira da memória a página que tem menos chance de ser referenciada e ele é utilizado, como eu disse, em simulações para comparação com os outros algoritmos, porque ele é praticamente impossível de se implementar. O algoritmo ótimo, então, funciona do seguinte modo. Ele utiliza o menor tempo possível a partir do conhecimento do momento em que a página será referenciada e o exato momento da substituição. Então, eu tenho aqui 3 frames, o número de páginas que eu vou referenciar. A diferença desse algoritmo é que ele conhece todo o futuro de chamada das páginas, por isso ele consegue ser utilizado. Então, com 3 frames, a página 7 foi referenciada, então existe localização, um local para ela ser carregada, ela é carregada aqui. Página 0, então a página 0 é colocada porque existe uma localização, a página 1 é chamada, é colocada aqui. A partir desse momento, a página 2 foi chamada, ela não está presente nos quadros. Então, ocorre um page fault, uma página precisa ser substituída. Nessa substituição, é selecionado pelo algoritmo ótimo a página 7, porque a sétima vai ser utilizada só muito tempo depois. Então, 2 ocorre, a página 0 é referenciada, ela já está presente, a página 3 é referenciada. Bom, a página 3 não existe local para ela, então uma dessas páginas terá que ser retirada, sacrificada. Então a página 3 é retirada, porque esse algoritmo ele consegue ter essa visão do futuro, sabe que a página 0 e 2 serão as próximas a ser referenciadas, a página 3 vai demorar mais tempo, então 3 substitui a 1. A página 0 é referenciada novamente, depois a página 4, como 2 e 3 estão próximos na previsão, o 0 é retirada, 4 entra no lugar de 0, então 2, 3 são referenciados, estão presentes, 0 é referenciado, então 4 é retirada, porque ela não será mais usada nesse escopo, e assim por diante. Esse algoritmo ótimo, como eu disse, é necessário conhecimento de todos os processos que estão sendo realizados, de todas as ações do usuário, por isso ele é muito difícil, praticamente impossível de ser implementado, mas ele serve como referência, como o melhor modelo a ser utilizado. Então nós começamos a ter modelos agora implementáveis, né, que nós conseguimos testar na prática. O primeiro deles é o não recentemente usado. Para esse algoritmo, o sistema operacional coleta estatísticas de uso das páginas. E aí, nesse caso, são utilizados os bits referenciado e modificado. E a partir desses 2 bits são criadas 4 classes, levando em consideração os valores desses bits. Então, a classe 0 significa que não foi referenciado e não foi modificado. A classe 1 significa que 0 para referenciado e 1 para modificado. Ela não foi referenciada, mas foi modificada. A classe 2 significa que foi referenciada e não foi modificada, 1 e 0. E a classe 3, que foi referenciada e foi modificada. Referenciada significa que ela foi lida ou escrita, e modificada significa que ela foi escrita. Então, RM são atualizados a cada referência à memória e armazenados em cada entrada da tabela de páginas. No início da execução, RM são iguais a 0 para todas as páginas. A partir do momento que essas páginas são referenciadas ou modificadas, elas recebem esses valores. Periodicamente, o bit R é limpo, com o objetivo de permitir a marcação somente das páginas que foram referenciadas recentemente. Então, a cada tick do clock, esse bit R é limpo. O bit M não é limpo, pois o sistema precisa saber se deve escrever a página no disco ou não. Se a página foi modificada, essa informação da página deve ser atualizada no disco, caso a página seja retirada da memória. Então, um exemplo de algoritmo não recentemente usado. Nós temos aqui a página 7, ocupa um lugar, existe lugar vago, a página 0, a página 1, a partir da página 2. Qual foi a última página referenciada? A página 7. Então 2 substitui 7. O 0 já foi utilizado. 3. Qual foi a última página utilizada? Foi a 1. Então vejam que a diferença é que o não recentemente usado olha para o passado, enquanto o algoritmo ótimo olhava para o futuro. Aqui a página 0, a página 4. Qual foi a última página dessas que foi utilizada? Foi a página 2, então ele substitui a 2.
Então, a 2. Agora, qual foi a última página dessa utilizada? Foi a 3. Então, 2 substitui a 3. Então, vocês vejam que tem 2 ciclos. Aqui o 2 foi substituído, já causando uma diferença com relação ao outro algoritmo. E assim sucessivamente. Aqui no 3, nós temos 4, 0 e 2. Qual foi a última utilizada? 0. Então, ele substitui 0, o 3, no lugar do 0. Aqui nós temos 4, 3 e 2 e o 0 novamente. Então, vejam que aqui nós temos uma situação. Ó. Em 2 ciclos, né, existe uma chamada de página, o 0 é retirado, na próxima chamada ele é colocado novamente. Então, nós sempre vamos ter essa questão de otimização, de eficiência, que é o objetivo desse algoritmo, sempre estar mais próximo do algoritmo ótimo. Nós temos o FIFO, né, que é o First In, First Out. Vocês já conhecem como é esse funcionamento. Então, o sistema operacional mantém uma lista de páginas correntes. A página do início da fila é a mais antiga e a do final é a mais nova. Quando ocorre um page fault, a página do início é removida e a nova é inserida no final da fila. É um processo simples de entendimento, mas pode ser ineficiente, pois uma página que está em uso constante ela pode ser retirada. E nesse contexto está aqui para constar, mas é pouco utilizada. Com relação ao algoritmo de segunda chance. Segunda chance nada mais é do que o FIFO mais o bit R. Então, o bit R de referenciado. Então, ele inspeciona o bit R da página mais velha. Se ele for 0, ela é velha e não foi usada recentemente, então é trocada. Se for 1, o bit R é convertido para 0 e a página é colocada no final da fila. Então, ele tem uma segunda chance. O seu tempo de carga é modificado, fazendo parecer que chegou agora à memória. Então, ela recebe essa chance e a busca continua pelo processo vítima. Então vamos lá, ocorre um page fault no tempo 20 com RA igual a 0, então A é removido e o novo elemento é inserido no final. Então nós temos aqui o carregamento da nossa fila, então A, B, C, D com os tempos relativos, então a página que chegou mais recentemente. Ocorre um page fault no tempo 20 com RA igual a 0, o novo elemento é inserido no final. E aí ocorre um page fault no tempo 20 com RA igual a 1. Então, como acontece aqui? Esse aqui ocorre no tempo 20 com RA igual a 0. Então, esse A será eliminado e a fila anda, nesse caso, ocorrendo a inserção de uma página mais recente. E se ocorre um page fault no tempo 20 com RA igual a 1, o que acontece é que o A então é colocado no início com um novo tempo e uma nova chance de ser executado. Ele não é retirado da execução. Então aqui mais um exemplo dessa fila circular para substituição de páginas segundo o algoritmo segunda chance. Nós temos também o algoritmo do relógio, que é uma melhoria do algoritmo segunda chance. Ele é uma lista circular, com o ponteiro apontando sempre para a página mais antiga, só que funciona na forma de um relógio. Se o bit R é igual a 0, ele substitui a página, se não, avança para o próximo. Se todos os bits R forem iguais a 1, quando ele chegar novamente aqui, ele vai encontrar R igual a 0 e substitui essa. Então ele faz uma varredura em todos os quadros, todas as páginas. É uma lista circular, né? Então aqui nós temos um exemplo e aqui um fluxograma de como é o funcionamento. A menos recentemente usada, o algoritmo menos recentemente usado, é onde páginas muito utilizadas ultimamente, provavelmente elas serão as próximas a serem utilizadas. Então, eu verifico essa questão, se a página foi muito utilizada, a probabilidade é que ela continue sendo utilizada, então eu não devo retirá-la da nossa fila. Ela tem um alto custo, porque deve ser mantida uma lista com informações de todas as páginas mais recentes que estão na memória, e ela pode ser implementada em hardware ou software. LR1 em hardware, a unidade de gerenciamento de memória deve suportar essa implementação. Existe um contador em hardware de 64 bits implementado, né, que é incrementado, perdão, automaticamente após cada acesso. Então a tabela de páginas armazena o valor desse contador em cada uma das tarefas. Em um page fault, o sistema examina todas as entradas para encontrar o menor valor do contador. Bom, a LR1 em software,
Para cada página existe um contador implementado, iniciado em 0. Em um page fault, o sistema operacional escolhe a página com o menor contador e o problema é que o algoritmo não se esquece de nada. Páginas que são frequentemente acessadas em grande quantidade, elas não serão candidatas à vítima, mesmo que não estejam em uso. Então, isso é chamado de aging. É necessário aplicar alguma técnica de envelhecimento, porque uma página que foi utilizada 1 milhão de vezes no início, depois para de ser usada, nesse caso ela vai ser deixada na fila porque o contador dela é muito grande. Então é preciso utilizar uma técnica de envelhecimento para que a página seja utilizada, mas com o percorrer do tempo essa idade seja ponderada também, para que ela não fique ocupando um espaço que será obsoleto, né? Que na verdade só vai causar mais sobrecarga no sistema. Nós temos o working set também, que é o algoritmo que trabalha com um conjunto de páginas em que um processo está efetivamente utilizando em determinado tempo, realmente é o conjunto de trabalho. Um processo só é executado quando todas as páginas necessárias no tempo t estão na memória. Então, o processo é executado quando ele tem as páginas que ele precisa. A ideia é determinar esse working set para cada processo e tê-lo na memória antes da execução do processo. Então, nós temos aqui delta como working set, a janela do working set, que equivale a um número fixo de referenciamento de página, por exemplo, 10.000 instruções. E aí, se esse delta for muito pequeno, ele não abrange toda a localidade. Se ele for muito grande, abrangerá várias localidades. E se tende ao infinito, abrangerá todo o programa sem essa necessidade. Então, nós temos aqui o working set. Working set para T1, T2, ele é uma janela que vai percorrendo, né, o tempo de execução do programa. Então, nós temos aqui T1, ele finaliza aqui. Então, eu tenho no meu conjunto de trabalhos processos 1, 2, 5, 7. São muito importantes para esse processo. Depois de um tempo, eu tenho 1, 5, 7, 3 e 4. Então vejam que no tempo 2, o processo 2 já não é tão importante. O working set é um algoritmo que deve ir atualizando essa janela passada dos últimos processos utilizados para que eu consiga sempre deixar dentro do meu grupo de trabalho os processos que estão sendo utilizados, mais utilizados, para que eu não gaste tempo com as trocas de página. E nós temos aqui no tempo 3 somente os processos 3 e 4 dentro desse conjunto de trabalho. Aqui um outro exemplo. Dentro dessa faixa de tempo eu tenho os processos 1, 2, 5, 6 e 7. E aqui nessa última faixa somente 3 e 4. Se eu passar um tempo aqui, uma unidade de tempo para frente, o processo 1 entra dentro desse escopo, mais 3 unidades, o processo 2 entra aqui também dentro desse escopo. Então vocês vejam que esse algoritmo ele tem que ser muito dinâmico e sempre esses valores serão alterados. Com o algoritmo working set, nós podemos estimar o número de páginas necessárias quando o programa é trazido e com base nele, quando foi interrompido também, nós podemos saber que ao retornar o processo à execução, uma certa quantidade de páginas provavelmente será necessária, tá? E saber quais são. Essa pré-paginação consiste em carregar essas páginas antes de rodar novamente o processo. E ele pode ser visto como esse conjunto de páginas que o programa referenciou durante os últimos t segundos. A questão é definir esse t. Ele utiliza o bit R para saber quais delas foram referenciadas. O conjunto de trabalho depende da quantidade de páginas e varia durante a execução. Então nós temos aqui aquela janela do working set e como ela vai sendo modificada com relação ao tempo. Aqui o algoritmo working set, né, um outro exemplo de funcionamento. Então aqui eu tenho informações a respeito da página, último tempo onde ela foi usada, a página referenciada durante esse tick de clock e a página não referenciada durante esse tick. Então existe o escaneamento dessas páginas. O tempo agora é 2204, então nós já estamos no tempo aqui acima. Se R igual a 0 e a idade é menor ou igual a 1,
tal, então eu lembro que é o menor tempo. Se r igual a 0 e a idade é maior, então eu removo a página. E se o tempo é igual a 1, eu configuro o tempo utilizado para o tempo atual. Então, para essas páginas, eu vou configurar para o tempo atual e depois colocar r igual a 0. E nós temos também o Work Set Clock, WS Clock, que nada mais é do que o clock mais Working Set. Ele é amplamente utilizado devido à simplicidade de performance. Utiliza uma lista circular de páginas com o tempo de último acesso. À medida que mais páginas são carregadas, elas entram na lista com as páginas do Working Set. Cada entrada contém o tempo do último uso e os bits RM para controle. Então nós temos aqui o trabalho do Working Set com o clock. Aqui mais um exemplo, a nova página colocada e como os bits vão ser referenciados. Então esses são alguns algoritmos de substituição de páginas que são utilizados para nós conseguirmos entender essa dinâmica. Com relação à substituição de páginas, existe a anomalia de Belady, que é importante nós entendermos como ela funciona. Em alguns algoritmos, a taxa de erro de páginas pode aumentar conforme o número de quadros aumenta. Qual é a lógica que nós vimos logo no início da aula? Era esperado que com o aumento do número de páginas, nós tivéssemos, o aumento do número de quadros, nós tivéssemos uma diminuição dos page faults. Eu aumento o número de quadros, então eu espero que diminua a falta de páginas. Só que o esperado seria que isso acontecesse. Belady mostrou que é possível aumentar o número de quadros, mas o número de faltas de páginas aumentar também. Esse fenômeno dá-se o nome, então, de anomalia de Belady, que foi demonstrado em 1969 por ele mesmo. A anomalia é comum quando usado o algoritmo de substituição FIFO. Por isso foi dito que FIFO não é um algoritmo aplicado por apresentar essa anomalia. Então nós temos um aumento do número de quadros e a partir de alguns pontos o aumento do número de page faults também. Por isso o nome anomalia de Belady. E aqui um exemplo onde eu tenho 3 quadros com algumas páginas sendo carregadas. Eu tenho 4 quadros e dentro desse ciclo eu tenho com 3 quadros 9 faltas de página, com 4 quadros 10 faltas de páginas. Então aqui é o mesmo vetor de páginas a ser solicitado. Então tenho a página 0 com todos os quadros e páginas vazios, então ela é carregada, a página 1 é carregada, a página 2 é carregada. Depois a página 3, então como é utilizado aqui o algoritmo FIFO, para cada um desses itens iniciais existe um page fault, então o 0 não está presente, então ele é carregado, aqui o 1 é carregado, depois o 2, depois o 3 é carregado porque ele não está presente, o 0 que foi retirado aqui já é carregado na próxima, mais um page fault, 1 é carregado porque não está presente, o 4 é carregado porque não estava presente, a partir daqui o 0 já estava presente, o 1 estava presente, o 2 não está presente, então ele é carregado, mais um page fault, e o 3 não estava presente, é carregado, e o 4 já estava presente. Então 9 page faults. Aqui nós temos o carregamento do 0, do 1, do 2, do 3, então eu consigo ter completo os meus quadros com os 4 primeiros page faults. O 0 está presente, o 1 está presente. Quando chega a página 4, ela substitui a 3. Substitui a 0, perdão. Aí depois a 0 já é chamada e assim por diante. Então nós vemos que no mesmo ciclo, com o mesmo vetor de entrada de páginas, tendo um quadro a mais, ocorrem mais faltas de páginas. Então esse fenômeno é dado o nome de anomalia de Belady. Bom, pessoal, esse é o assunto que nós temos que ver nessa aula. Se vocês tiverem dúvidas, no capítulo 3 do Tannenbaum, capítulo 10 e 11 do Deitel, livros que são usados na nossa referência bibliográfica estão disponíveis na biblioteca virtual. Vocês podem acessar e verificar alguns outros conceitos, tirar dúvidas.
No mais, eu estou à disposição, quaisquer dúvidas que tiverem, por hoje é só. Um abraço.